Nós agradecemos a presença de todos, louvamos o nome de Deus porque estamos na casa do Senhor. Obrigado pelo silêncio. E antes de nós abrirmos a palavra de Deus, nós temos 4 anúncios importantes da área pastoral a serem realizados. Hoje, após o culto, nós estamos convocando uma reunião administrativa com os membros batizados da Igreja Adventista de São Caetano. Então, os irmãos, membros da Igreja Adventista de São Caetano do Sul, poderão permanecer após o culto, por gentileza, para que participemos desta reunião. É muito importante a presença dos membros. À porta estará um dos nossos anciãos do mês, cumprimentando os nossos amigos e visitantes. O segundo anúncio que nós temos a entrega do livro Em Busca de Esperança, no dia 27, e no próximo sábado, às 15 horas, nós faremos um grande trabalho missionário em nossa cidade. Vamos entregar em torno de 3.000 livros, aliás, me parece 4.000 livros em nossa cidade. E hoje nós teremos uma reunião às 15 horas em nossa igreja com a equipe de distribuição. Esta reunião ministrada pelo irmão Edson, irmão Paulo Sérgio. Então, por gentileza, estejam aqui para participarem desta reunião hoje às 15 horas. No dia 10/6, nós teremos o nosso curso de teologia, continuidade do nosso curso de teologia. Nós receberemos o Dr. Wilson Dwight, pastor Wilson Dwight, PhD em Velho Testamento. Ele estará conosco pela manhã, pregando, no dia 10/6, e à tarde ele ministrará uma aula de teologia para o nosso curso. Então, os alunos do curso de teologia estejam aí atentos para o dia 10/6, às 15 horas, né? Cadê o Fernando? Às 15 horas, né, Fernando? Às 15 horas, o nosso curso de teologia. E hoje, às 17 horas, nós teremos a cerimônia de admissão dos lenços com os nossos queridos aventureiros. Então, estejam aqui às 17 horas, porque teremos uma grande festa com os nossos aventureiros. Muito obrigado. É uma grande satisfação participarmos do culto a Deus, do louvor ao nome de Deus. E maior satisfação ainda é termos a convicção plena, real, de que os nossos filhos estão bem seguros aqui. E isso é maravilhoso. Por isso, como pastor desta casa de oração, eu quero fazer meu agradecimento público à diretoria, na pessoa do Juliano. Que Deus abençoe, que Deus guarde. Também não poderia deixar de mencionar outros diretores que estiveram conosco durante a minha gestão nesta igreja. A irmã Giovana, que hoje ela não se encontra, e o irmão Richard, e demais auxiliares. Nós louvamos o nome de Deus por essas pessoas que dedicam a vida, o tempo, os esforços, do preenchimento dos valores cristãos na vida das nossas crianças. Quando a minha filha, que participa do clube Água Viva, vem aqui fazer parte, participar, eu me sinto seguro, alegre por esta grande oportunidade. Porque aqui é um bom local, um excelente lugar para ajudarmos as nossas crianças nos valores essenciais da sociedade humana. Nós estamos vendo em nosso país que esses valores estão destruídos. Cada dia que você vê o noticiário, que você observa, você percebe que esses valores estão sendo jogados fora. Hoje, atualmente, nós estamos vivendo
um dos casos mais dramáticos da nossa sociedade, da sociedade brasileira, quando o cargo máximo da nossa nação está sendo acusado também de propina, participar do esquema de propina investigado pela Lava Jato. E nós vivemos uma situação nacional, onde nós não temos mais um referencial, um líder. A pergunta é, quem poderá ser um líder? O que é um líder? Qual é a referência que nós temos de um verdadeiro líder? O que um líder faz? E eu quero partilhar com vocês nesta manhã a respeito do ser, o ser humano, a essência do ser humano. Que a palavra de Deus nos orienta e que creio piamente que o nosso clube, o Clube dos Aventureiros, tem feito a sua parte, onde tem destinado esforços para que o homem ou uma criança, ao ser valorizada, ao ser ensinada, ela cresça no seu aspecto moral, ela cresça no seu aspecto social e ela cresça no seu aspecto ético. 3 funções, 3 atos da sociedade que nós não vemos mais em nossos dias. Moralidade em nossos dias não existe mais. Não existe mais. Ser moral em nossos dias se torna algo surpreendente. Viver o contexto social, a sociabilização se perdeu em nossa sociedade. As pessoas se tornaram individualistas. E Deus fez o homem para que ele não vive só, diz a palavra. E Deus lhe deu uma companheira, para que com a companheira ele preenchesse todos os espaços da vida humana. E a ética se perdeu. O que é ética em nossos dias? O que falar de ética em uma sociedade onde não existe mais o certo e nem existe mais o errado? Então não existe ética. Se não existe o certo e nem existe o errado, porque o que é certo para um não é certo para o outro, então acabou-se a ética. A ética está exterminada em nossa sociedade. E o papel da igreja, o papel do Clube dos Aventureiros é levantar esses 3 aspectos essenciais da vida humana. E começamos pelas nossas crianças. O aspecto moral, o aspecto social e o aspecto ético. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, por gentileza. Gênesis capítulo 1, e nós leremos o verso 26 e o versículo 27. Gênesis capítulo 1, verso 26 e verso 27. Olha o que diz a palavra do Senhor. A Bíblia nos diz assim, Gênesis capítulo 1, verso 26 e verso 27. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, diz as Santas Escrituras. Agora abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, o verso 24. A palavra de Deus nos diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 24, diz assim as Santas Escrituras, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A palavra de Deus aqui, ela nos dá 2 momentos do aspecto do ser humano. Primeiro momento que a palavra de Deus nos dá é o momento da criação. O homem feito perfeitamente. Diz a palavra que o homem ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Aspecto moral perfeito.
aspecto social perfeito, aspecto ético perfeito. Deus fez o homem em sua perfeição, diz as Santas Escrituras. E com esses três aspectos em perfeição, Deus deu ao homem domínio sobre todas as coisas. Ele foi criado para dominar todas as coisas, para ser administrador de Deus em todas as coisas, diz a palavra do Senhor. Entretanto, a Bíblia nos diz que entrou o pecado no mundo, e com o pecado a corrupção humana, ou seja, o homem se tornou um ser pecaminoso. Este aspecto moral perfeito de Deus foi destruído e no homem. Este aspecto social foi destruído no homem. O aspecto ético, ele foi destruído também no homem, por causa do pecado. A corrupção entrou. Aí quando você vai em Efésios capítulo 4, nós temos agora um segundo momento, que é a recriação. Deus em Jesus Cristo nos recriou a sua imagem e a sua semelhança. Em Jesus Cristo nós resgatamos esta imagem perdida lá no Éden. Por isso que o papel da igreja é trazer esta imagem conforme a vontade de Deus na vida das pessoas que entregam a Jesus Cristo, o seu coração a Jesus Cristo. A moralidade, ela inicia dentro de um aspecto que inclui Deus. Sem Deus é impossível o homem ser moral. Sem Deus é impossível o homem ter moralidade, ter respeito. Deus é a essência da moralidade humana. Não é por menos que Strong, certa vez, ele disse que, em conexão com estas faculdades, o ser moral, social e ético, esta atividade da consciência, que envolve todos os poderes, sem a qual não pode haver uma ação moral. Não existe ação moral sem este poder de Deus na vida do homem. O homem, ele necessita desta ação, e aqui estão os seus filhos, para que sejam ensinados, que consigam, pelo poder de Deus, que cresçam numa sociedade, onde eles sejam valorosos, baluartes, e tenham nesta sociedade moralidade, uma sociedade que não existe. E aqui vocês podem ter a confiança plena, que eles estão sendo preparados para que sejam luzes de uma sociedade em trevas. Luzes em uma sociedade em trevas. Porque a moralidade é ensinada aqui. O aspecto moral é valorizado aqui. E com isso, eles serão baluartes na sociedade. Serão baluartes na sociedade. Quando você olha para os poderes do intelecto, quando você olha para os poderes da razão, do sentimento, da vontade, estes poderes só são supremos na vida do homem, quando a moralidade é o ápice da vida humana. Não existe intelecto supremo se não há moralidade. Não existe razão suprema se não há moralidade. Não existe sentimento supremo se não há moralidade. Não existe vontade suprema se não há moralidade. E nós podemos ver esta divisão desses poderes, das faculdades humanas, que atuam da seguinte forma na palavra de Deus. O intelecto, ou a razão, habilita o homem para discernir, para avaliar entre o certo e o errado. A sensibilidade, o sentimento, o inclina e o move para o certo ou o errado. A vontade o livra, o concretiza os desejos mais sublimes do coração do homem. Assim ensina as Santas Escrituras, e nós podemos ver isso na parábola do filho pródigo. Você observa isso na parábola do filho pródigo, quando o Senhor Jesus conta a história daquele jovem que sai de casa. O que acontece ali? No versículo 17 de Lucas capítulo 15, diz a palavra de Deus
que ele pensou lá na sua casa. Diz a Bíblia que ele estava fora de casa e que ele pensou lá na sua casa. E por quê? Porque a consciência o acusou. Diz a Bíblia, a consciência o acusou. Acusou por quê? Porque havia nele ainda aspectos da moralidade que se perderam na nossa sociedade. A palavra de Deus nos ensina pela parábola do filho pródigo, na segunda parte, no versículo 17, que o intelecto daquele menino, daquele jovem, o fez refletir. Diz a Bíblia que ele disse o seguinte: eu aqui em casa, aqui nesse local sofrendo, e lá em casa os empregados do meu pai estão de boa, vivendo perfeitamente, porque eu estou aqui longe de casa. Houve reflexão. E por que houve reflexão? Porque aquele jovem foi ensinado a ter moralidade. Quando nós ensinamos os nossos filhos na moralidade, a ter moralidade, ainda quando for velho, jamais se desviará dos caminhos de Deus. Jamais se desviará dos caminhos de Deus. O intelecto daquele jovem o fez refletir nos caminhos que ficaram para trás. Nós vemos ainda que o sentimento o inclinou. No versículo 18 e 19 de Lucas capítulo 15, diz o jovem: eu preciso voltar para casa. Eu vou voltar para minha casa, eu não fico mais aqui. Isso é o sentimento que o chamou, o sentimento que despertou nele o desejo de voltar para casa. E só tem sentimento quem tem também moralidade. Moralidade. Gente sem moralidade não tem sentimento. Não tem sentimento. Gente sem moralidade é fria. Gente sem moralidade é um iceberg. Gente sem moralidade não tem razão das coisas. Machuca com facilidade. Gente sem moralidade sorri quando você se entristece e chora quando você se alegra. Por isso que o papel da igreja e dos ministérios da casa de oração é resgatar em cada um a moralidade perdida no Éden através de Jesus Cristo. Só resgatamos através de Jesus Cristo. Estas crianças estão crescendo. E como ministro do Evangelho, eu confirmo e digo que Deus abençoará cada uma e elas serão luzes nesta sociedade. Luzes nesta sociedade. A palavra de Deus também nos ensina que houve vontade na vida daquele jovem. No versículo 20, esse jovem não só teve o sentimento inclinado para retornar para sua casa, por causa da atuação da moralidade na sua vida, ensinado pelo seu pai, mas este jovem também teve a vontade, e a vontade o fez agir, porque a vontade, ela não paralisia, a vontade, ela não deixa a pessoa inerte, a vontade faz com que nós agimos. A vontade, ela faz com que você percorra caminhos de sucesso. E por causa do quê? Por causa da moralidade. A Bíblia também nos ensina, palavra de Deus, que Deus fez o homem como um ser social. Em Gênesis capítulo 2, verso 18, nos diz: disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. O homem, ele não é só moralidade. A Bíblia nos ensina que o homem, para ser completo, ele precisa ter sociabilização. O homem é um ser social, que necessita estar inerente ao ser humano. Estar com alguém é inerente ao ser humano, está latente na vida humana, mas quando despertado, ele age para estar com alguém. Quando você vê isso aqui, esta pedagogia toda, este ensino maravilhoso que eles dão, esta sociabilização
que nós vemos neste clube, com a igreja, você percebe-se que não estão somente sendo ensinados na moralidade, mas estão sendo ensinados a serem seres sociais, porque não é bom que o homem esteja só. Nós vivemos em uma sociedade individualista. Nós vivemos em uma sociedade que o homem, ele se fechou para si. O homem olha somente para si, não tem mais desejo pelo próximo. Esta é a realidade da sociedade em que nós estamos vivendo, que é contrário ao que o Senhor fez, porque o Senhor o dotou na criação de sociabilização. E percebe-se que quanto mais o homem se torna individual, um ser individual, mais doente ele fica, mais depressivo ele fica, mais triste ele fica, porque nós não fomos dotados de uma faculdade individualista, mas fomos dotados de uma faculdade de estar com alguém, de participar com alguém, porque Deus nos fez como seres sociais. Isto existe em nós, está aqui dentro, e é despertado lá no nosso lar, com o pai e a mamãe, papai e mamãe, é despertado lá com os professores na escola, e é despertado também aqui na casa do Senhor, na igreja. Sociabilização demonstra o amor, o desejo, o respeito que Deus tem pelo semelhante. Pelo semelhante. Bauman, certa ocasião, ele definiu esta sociedade em que nós estamos vivendo como modernidade líquida, caracterizada pela fragilidade dos laços humanos, da virtualidade das amizades, da brevidade dos relacionamentos, afetando desta maneira a qualidade, a solidez de relacionamentos duradouros. Nós vivemos em uma época que tudo se tornou virtual. Tudo se tornou virtual. Observe no lar. A gente senta para um almoço em casa, a gente senta para um jantar em casa, e se tem naquela família 4 membros naquela mesa, tem 4 celulares naquela mesa. E cada um ali está mexendo. Eu me lembro quando criança, meu pai não, tudo bem que o tempo é outro, mas meu pai, ele não autorizava o almoço enquanto todos os filhos não estivessem à mesa. Não autorizava. Naquela época era televisão, não se ligava a televisão na hora do almoço. E o almoço em casa era o melhor que nós tínhamos. Era o melhor momento da família. Porque era no almoço que nós tínhamos a oportunidade de conversar com o pai. Era no almoço que nós tínhamos a oportunidade de conversar com a mãe. Era no almoço que nós tínhamos a oportunidade de conversar com os nossos irmãos. Onde havia sociabilização familiar. Hoje a sociabilização é virtualmente. Virtualmente. Tudo se tornou mais fácil, entretanto tudo se tornou mais frágil. Tudo se tornou mais frágil. E percebam que hoje nós estamos sofrendo muito mais em termos de preparo educacional dos nossos filhos do que os nossos pais no passado. Porque os desafios são grandes em nossos dias. As nossas crianças são precoces. A mídia está invadindo o nosso lar de tal forma que nós estamos perdendo o referencial mais sagrado que existe em uma casa, que é o referencial paterno e o referencial materno. Esta é uma sociedade líquida. E o papel da igreja, o papel da casa de oração, é orientar,
é ensinar que este povo, estas crianças, precisam sociabilizarem, precisam viver em sociedade, estar com alguém. Hoje você pede para uma pessoa conversar com alguém, dialogar com alguém, expressar as ideias para alguém, esta geração, expressar as ideias para alguém, tem dificuldade, tem medo, porque as coisas se tornaram virtuais. São PhDs em expressar ideias, sentimentos, em sites, em rede social, Facebook, blog, WhatsApp, mas tem dificuldades de expressar as suas ideias e seus sentimentos em público, face a face, porque o ser humano está perdendo a sociabilização. E Deus fez o homem para que ele fosse social. Social. Deus fez o homem para que ele não andasse só. A palavra de Deus nos diz: não é bom que o homem esteja só. Gênesis capítulo 2, o verso 18. Não é bom que o homem esteja só. Hoje nós vivemos nesta sociedade que as pessoas são coisas, são descartáveis. Nós vivemos na sociedade que o homem não tem mais vínculos, não tem vínculos familiares, não tem vínculos de amizade, não tem vínculos com instituições. Eu estava há algum tempo atrás com os meus pais na casa de meu tio e lá tem um baú com alguns documentos e minha mãe resolveu realizar uma limpa naquele baú, e são documentos familiares dos pais, da minha mãe, dos avós, e ali estão os documentos. E eu fiquei ajudando minha mãe, separando alguns documentos com ela. De repente, eu peguei uma foto do então Getúlio Vargas, presidente do Brasil. E atrás da foto, o meu tio-avô escreveu algumas palavras ao então presidente Getúlio Vargas. Algumas palavras. E a forma como ele escreveu foi uma maneira honrada. Honrada. Aí eu fiquei pensando naquilo, como pode ter um referencial em uma determinada época, onde o homem tinha um referencial institucional, ainda que fosse o governo, ainda que fossem os militares, mas o homem tinha um referencial institucional. Hoje nós vivemos uma anarquia, nem referencial existe mais. Me diga qual é o seu referencial institucional. Qual é o seu referencial? Você tem algum referencial na política? Eu não tenho nenhum. Você tem? Não tem. Você tem algum referencial nas instituições deste país? Eu não tenho. Você tem algum referencial? Eu não tenho. Nem as nossas escolas do nosso país são mais referenciais. São mais referenciais. Então a sociedade em que nós estamos vivendo perdeu esses vínculos familiares, esses vínculos de amizades, esses vínculos com as igrejas, esses vínculos com os ministérios, esses vínculos com as instituições. Não existe mais em nosso país vínculos. Perdeu-se porque é uma sociedade líquida, é uma sociedade virtual. Virtual. E a palavra de Deus nos diz claramente: não é bom que o homem esteja só. O homem se tornou individualista. Não sei se podemos chamar mais a nação como sociedade. Esta é a realidade. O papel da igreja é dar essa condição de luz,
as crianças e a cada membro e a cada visitante que aqui se encontra. O papel da igreja é fazer com que eles consigam estar com alguém, que criem vínculos familiares, que criem vínculos institucionais, que criem vínculos com igrejas, que criem vínculos de amizades. Este é o papel da igreja, porque o Evangelho, ele é o promotor da solidez, o Evangelho é o promotor da eternidade, da qualidade dos relacionamentos. A maior prova que o Evangelho é o promotor da qualidade dos relacionamentos é que Jesus, ele veio nesta terra e não fez seu ministério sozinho, mas ele teve 12 homens que estiveram com ele. Estar com alguém, este é o papel. A última parte, um cristão, ele também é um ser ético. A palavra ético no grego é a palavra etiké, que vem da parte da filosofia, da parte da teologia, que busca identificar o certo e o errado. Mas para identificar o certo e o errado, precisa ter um código. Ninguém sabe o que é certo ou errado sem código. Há necessidade de um código. Ser ético é respeitar um código. E seja qual for este código, mas é ser ético. A palavra de Deus nos dá um código. E o código que a palavra de Deus nos dá é o código do discernimento. Mediante a ação do Espírito Santo na nossa vida. É pela palavra de Deus que nós temos a possibilidade de orientar também aos nossos filhos o que é certo e aquilo que é errado. É ter a capacidade de discernir pela ajuda de Deus os verdadeiros valores para que eles cresçam e cresçam em sabedoria e graça diante dos olhos de Deus. A palavra de Deus busca oferecer esse discernimento, esses princípios, esse sistema de orientação pela boa vida, pela uma forma correta de agir em situações gerais ou específicas, mas é a palavra de Deus que faz isso. Por isso que a palavra de Deus, ela precisa ser valorizada. Ser ético não é só filosofia, é também teologia. É seguir as orientações que estão descritas nas Santas Escrituras. Não é por menos que muitas nações, ao iniciar os seus aspectos políticos e sociais, sempre iniciaram em suas descrições com a palavra do Senhor. A palavra de Deus. Ela precisa ser luz para os caminhos dos seus filhos. Luz para a vida da sua família. Meus queridos, de modo geral, o sistema ético guia o comportamento, identificando e descobrindo intrinsecamente, o que é certo e o que é errado. Agora eu pergunto a você, o que é o certo e o que é o errado? O comportamento para um é certo, comportamento para o outro se torna errado o mesmo. Então, o que é certo e o que é errado? Para nós cristãos, o certo e o errado não está em um cálculo humano, em noções humanas, em descrições humanas. O certo e o errado se baseia na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor. Aqui, intrinsecamente, você vai descobrir a vontade de Deus para a sua vida e para a vida dos seus filhos. Não tenha dúvida disso. E eu quero encerrar conclamando você, pai, amigo, que aqui se encontra em nossa casa de oração. Lembrando
para que você coloque em prática que a ética vai orientar você e a sua família em sua vida particular. Ela vai orientar a sua família na vida espiritual, na devoção, na consagração, na comunhão, na sinceridade. Ela vai orientar você a cuidar da sua saúde física, da sua saúde espiritual, a respeitar o seu bem maior que Deus lhe deu, que é a sua família. A ética vai ajudar isso. Vai ajudar a respeitar o seu bem maior, que é a sua família. Mas a ética não para aí. A ética também vai lhe ajudar a viver em sociedade. A viver em sociedade. A ter comunhão com a sociedade. E saber definir o que é certo em uma sociedade corrupta pela qual todos nós estamos vivendo. Meus queridos, a ética vai orientar a sua vida cristã. Por isso, valorize a moralidade, valorize a sociabilização e valorize a ética cristã na sua vida. Deus abençoe a todos. Que a graça de Deus esteja com todos e que vocês sejam repletos da sabedoria de Deus na educação dos seus filhos. É o nosso desejo e a nossa oração. Amém.